O 3i Atlas tem todo tipo de surpresa. Ray capturou às 12h30 da manhã algo que desafia física básica. A orientação visual do objeto virou completamente em apenas 3 dias. Cauda que estava à direita, agora está à esquerda. Núcleo que estava à esquerda, agora está à direita. Cientistas não sabem realmente por quê. Agora mesmo, um astrofotógrafo independente está documentando transformação geométrica acontecendo velocidade impossível para mudança passiva de perspectiva. E não é erro de equipamento. Ray checou tudo. Campos de estrelas estão normais. Galáxias de fundo nas mesmas posições. Todos os outros objetos no quadro se comportam exatamente como esperado. Apenas o 3i Atlas mudou. Cientistas detectaram variabilidade de cor nunca vista antes em cometa. Verde intenso uma noite, apagado e sem cor na noite seguinte. A emissão C2 deveria ser estável, mas está flutuando noite após noite, sem padrão documentado. Ray fotografa o objeto toda noite clara desde a aproximação máxima. 77 minutos de exposição empilhada revelam a estrutura rotacionando na coma interna. Características movendo de esquerda para a direita, entre quadros. Regiões brilhantes se tornando escuras. Isso é rotação física real de material acontecendo em tempo real. Ainda mais perturbador, há um cone em forma de V na coma interna. Geometria pontiaguda precisa estendendo-se do núcleo. Múltiplos observadores independentes confirmaram. Telescópios diferentes. Localizações diferentes. Até orbitadores de Marte capturaram a mesma estrutura. Esta geometria não existe no catálogo histórico de cometas. 0 registros em décadas de observações profissionais. O 3i Atlas quebrou todas as regras que pensávamos governar comportamento de cometas interestelares. Aqui está o que deveria te apavorar mais. A janela para estudar está fechando agora mesmo. O objeto está desvanecendo em direção a Júpiter. E ninguém sabe se essas transformações vão continuar ou parar. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo neste mistério cósmico, se você quer ficar atualizado sobre o que pode ser a primeira documentação de transformação geométrica em objeto interestelar, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Porque o que estamos prestes a revelar vai mostrar como um amador está capturando dados que instituições estão perdendo. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que o cone é um jato dominante único ou 2 jatos opostos? Vamos falar sobre velocidade de mudança. 3 dias. Apenas 72 horas separando as sessões de observação, onde a configuração visual inteira virou. Para colocar isso em perspectiva, cometas normais levam semanas ou até meses para mostrar mudanças perceptíveis na orientação. A geometria orbital evolui gradualmente conforme o objeto se move e nosso ponto de vista muda. Mas aqui está o problema. O 3i Atlas fez isso rápido demais. A NASA diria que isso é apenas mudança de perspectiva. A Terra e o cometa estão ambos se movendo. O Sol está em posição diferente relativa a ambos. O ângulo de visão mudou, criando virada óptica. É geometria básica. Mas a velocidade dessa transformação visual entre seções que estão apenas dias de distância não corresponde a modelos de mudança passiva de perspectiva. Isso não deveria ser possível com movimento orbital normal. Ray usa o mesmo telescópio, mesma localização, mesmas técnicas de processamento. Ele tem fotografado esta coisa obsessivamente toda noite clara, desde a aproximação máxima. Por semanas a estrutura estava consistente. Cauda de um lado, núcleo do outro. Geometria previsível noite após noite. E então, de repente, sem aviso, a configuração visual inteira vira. Os números não fazem sentido, mas os mistérios não param aí. A cor é instável de forma que nunca foi documentada antes. Algumas noites, o 3i Atlas mostra coloração verde intensa, brilhante, vívida, inconfundível. Outras noites, a cor está apagada, tom diferente, quase completamente sumida. Isso não é desvanecimento gradual conforme a distância aumenta. Isso é variabilidade noite a noite que desafia a explicação. Verde em cometas vem da emissão de carbono diatômico, C2. É coisa padrão. Vimos isso em centenas de cometas.
Quando moléculas de carbono são excitadas por radiação solar, elas emitem luz em comprimentos de onda, específicos que nossos olhos e câmeras percebem como verde. Todo astrofotógrafo amador sabe disso. É cometas básico. Mas aqui está onde fica estranho. A emissão C2 é relativamente estável. Uma vez que um cometa começa a produzi-la, a cor permanece consistente, a menos que algo dramático mude como distância ao Sol ou evento de explosão maior. Ray está usando equipamento idêntico todas as noites. Mesmo telescópio, mesma câmera, mesmas configurações de exposição, mesmo fluxo de processamento. Ele não está mudando variáveis. A única variável é o próprio cometa. E ele está mudando de cor rapidamente e inconsistentemente, de maneiras que não correspondem a nenhum padrão documentado. Poderia ser condições atmosféricas afetando as observações. Ray checou isso. Ele está em região de céu escuro, com poluição luminosa mínima. Ele rastreia a transparência atmosférica a cada sessão. Algumas noites são melhores que outras, claro. Mas efeitos atmosféricos não criam esse tipo de variabilidade de cor acentuada. Eles embaçam as coisas. Eles escurecem as coisas. Eles não fazem comprimentos de onda de emissão específicos aparecerem e desaparecerem aleatoriamente. Poderiam ser artefatos de imagem do processo de empilhamento. Também checado. Quadros únicos mostram a mesma variabilidade. Isso não é erro de processamento. Isso é o objeto real mudando suas características de emissão entre sessões. Ninguém consegue explicar por quê. Aqui está onde a coisa levanta outra questão. Ray tem uma hipótese, e o timing é suspeito demais para ignorar. Agora mesmo, o Sol tem buracos coronais massivos abertos em sua superfície. Você não pode ver esses com telescópios normais. Eles só aparecem em comprimentos de onda de raio-x e ultravioleta extremo. Buracos coronais são regiões onde o campo magnético do Sol se abre e vento solar de alta velocidade flui para o espaço a velocidades incríveis. Essas explosões de vento solar estão atingindo o 3I Atlas, e o timing das mudanças de cor se alinha com quando esses fluxos de vento solar aprimorados teriam alcançado a posição do cometa. E se o vento solar está interagindo com o gás do cometa em tempo real e mudando o estado de excitação das moléculas? E se a intensidade e composição do vento solar, em qualquer momento dado, está afetando diretamente quanta emissão C2 estamos vendo? Isso explicaria a variabilidade rápida. O vento solar não é constante, ele flutua. Quando um fluxo de alta velocidade atinge as moléculas, são excitadas de forma diferente. Quando passa a emissão cai. A composição do cometa permanece a mesma, mas sua aparência visual muda baseada em entrada de energia externa do ambiente magnético do Sol. Aqui está porque isso importa. Se o 3I Atlas é tão reativo ao vento solar, significa que a composição da coma é fundamentalmente diferente de cometas normais do sistema solar. Nunca documentamos esse tipo de resposta de cor dramática ao clima espacial antes. Cometas interagem com vento solar claro. É assim que caudas de íons se formam. Mas mudanças rápidas de cor visíveis em telescópios amadores, a partir de observações terrestres, isso é novo e levanta questões massivas sobre composição. Que moléculas estão presentes naquela coma que a tornam tão sensível à interação com vento solar? Cometas padrão de gelo de água não fazem isso. Cometas de gelo de dióxido de carbono não fazem isso. Então, qual é a química real aqui? Ninguém sabe. E essa é a resposta honesta. E então, algo impossível aconteceu. Quando Ray empilha suas imagens combinando cerca de 77 minutos de tempo de exposição, algo mais se torna visível. A coma interna tem estrutura, e aquela estrutura está rotacionando. A maioria das imagens amadoras de cometas mostra uma mancha difusa, talvez uma cauda, talvez algum gradiente de brilho. Mas a região central geralmente parece uma nuvem suave. Quando você empilha exposições para ir mais fundo, você apenas obtém uma mancha mais brilhante. É isso que você esperaria de uma nuvem de gás uniforme ao redor de um núcleo minúsculo não resolvido. Não com o 3I Atlas. Empilhe as imagens e você começa a ver geometria na coma interna, variações de brilho, características que não estão distribuídas uniformemente. Estrutura que aparece de um lado e não do outro.
e entre quadros aquela estrutura muda, rotaciona, se move de maneiras que não podem ser explicadas por erros de rastreamento ou condições de visão. Ray faz empilhamentos alinhados ao cometa, significando que ele rastreia o movimento do cometa e o mantém fixo no centro do quadro, enquanto estrelas de fundo deixam rastros. Nesses empilhamentos, as estrelas fazem linhas perfeitas, provando que o rastreamento é preciso. Mas as características internas do cometa estão mudando de posição relativas umas às outras. Características que estavam à esquerda movem para a direita. Regiões brilhantes se tornam regiões escuras. A estrutura está evoluindo quadro a quadro. Isso é rotação. Rotação física real de material na coma interna, possivelmente o próprio núcleo. E estamos vendo acontecer em tempo real através de um telescópio amador terrestre. Para colocar isso em perspectiva, missões profissionais de espaçonaves para cometas passam anos planejando observações para capturar rotação. Rosetta orbitou o cometa 67P por 2 anos parcialmente para estudar seu período de rotação e como afeta atividade. Isso é considerado ciência de cometa de ponta, requerendo missões espaciais dedicadas. E Ray está capturando dados similares do seu quintal, documentando rotação de um objeto interestelar que está a milhões de quilômetros de distância. Mas há outro problema. A estrutura é coerente demais, estável demais. Cometas normais com jatos localizados produzem comas irregulares. Você vê estrutura caótica porque múltiplos jatos disparam em ângulos diferentes, interagem uns com os outros, criam turbulência. A coma parece bagunçada porque é bagunçada. As imagens de Ray mostram estrutura organizada. As variações de brilho não são aleatórias. Elas seguem padrões geométricos. Há simetria aqui que não deveria existir se estivéssemos apenas olhando para a atividade de jato aleatória de um núcleo tombando. Os dados mostraram algo que ninguém esperava: o cone na coma interna, claramente visível em imagens empilhadas de múltiplas noites. Há essa estrutura em forma de V como um cone, estreita, pontiaguda, estendendo-se para longe da região do núcleo. Não é o leque de poeira largo e plano que cometas normais produzem. Não é o spray irregular que você esperaria de atividade de jato caótica. É uma forma geométrica definida, um cone de gás que parece quase artificial em sua precisão. Ray tem fotografado cometas por anos. Ele capturou dezenas de objetos. Sabe como a estrutura normal de cometa parece? Ele nunca viu nada assim. E antes que você pense que isso é único para seu equipamento ou técnica de processamento, outros observadores estão vendo também. Redes amadoras têm comparado imagens, telescópios diferentes, câmeras diferentes, localizações diferentes. Mesma estrutura de cone aparecendo nos dados de todos. Mais importante, essa geometria foi detectada em imagens de plataformas completamente diferentes. Ray mencionou ver estrutura similar em dados de orbitador de Marte. Não imagens de Marte em si, mas imagens que orbitadores de Marte tiraram do 3I Atlas quando estava no campo de visão deles. Instrumento diferente, perspectiva orbital diferente, sistema de imagem completamente diferente, mesma estrutura de cone. Então isso não é um artefato, isso não é erro de processamento, isso não é distorção atmosférica. Múltiplas observações independentes de plataformas terrestres e baseadas no espaço estão todas mostrando a mesma característica geométrica. O cone é real. A probabilidade disso acontecer por acaso em múltiplas plataformas independentes é estatisticamente impossível. Agora, o que causa isso? 2 possibilidades que fazem sentido. Opção 1. Há uma única região ativa dominante no núcleo. Um jato massivo que está disparando muito mais material que qualquer outra região. O gás se expande para fora em um fluxo focado, criando essa forma de cone conforme se espalha e interage com o vento solar. Você está essencialmente vendo uma pluma de escape gigante. Isso seria incomum, mas não impossível. Alguns cometas têm jatos dominantes, mas raramente são tão geometricamente limpos, tão estáveis, tão persistentes. Geralmente você vê alguma irregularidade, algum balanço, algum sinal de que outros jatos mais fracos estão contribuindo para a coma.
As imagens de Ray mostram geometria em V, quase perfeita. Limpa demais. Opção 2. E aqui é onde fica realmente interessante, há 2 jatos disparando, de lados opostos do núcleo. Se você tem jatos em hemisférios opostos e está vendo o objeto de lado, aqueles 2 fluxos criariam uma aparência como cone. A geometria pareceria pontiaguda porque você está vendo ambos os jatos encurtados em perspectiva em um perfil estreito. Isso explicaria a simetria? Isso explicaria por que a estrutura é tão estável. 2 jatos opostos trancados no padrão de rotação, disparando continuamente conforme o núcleo gira. O problema é a resolução de Ray. Não é alta o suficiente para dizer definitivamente qual cenário está correto. Você precisaria do Hubble, ou talvez um sistema de óptica adaptativa realmente bom em um telescópio terrestre grande para resolver a região do núcleo claramente o suficiente para contar jatos. E até onde sei, ninguém publicou observações do Hubble do Tracy Atlas mostrando este nível de detalhe. Então temos estrutura de cone, documentada múltiplas confirmações independentes e nenhuma explicação definitiva para o que está criando, apenas hipóteses. Passei por arquivos históricos de cometas. Ray também passou. Estamos falando de olhar através de centenas de imagens profissionais e amadoras abrangendo décadas. Cometa Hale-Bopp, Hyakutake, McNaught, Lovejoy. Todo cometa brilhante que foi extensivamente fotografado. E sabe quantos mostram esse tipo de estrutura de gás em forma de cone estreito pontiagudo na coma interna? 0. Nenhum. Esta geometria não existe no registro documentado. Isso nunca foi observado antes. Ou essa é a primeira vez na história humana que estamos vendo esse tipo de estrutura, ou de alguma forma todo observatório profissional que olhou para cometas ao longo do século passado perdeu isso. Dado que Ray e redes amadoras estão capturando isso consistentemente com imagem digital moderna, vou com a opção 1. Isso é legitimamente sem precedentes. Todos os modelos falharam em prever ou explicar essa geometria. Não estamos dizendo que o 3i Atlas é definitivamente algo artificial. O consenso científico ainda pende para origens naturais. Mas chegamos a um ponto onde até cientistas conservadores estão fazendo perguntas desconfortáveis. Sem precedentes não significa impossível ou artificial. Apenas significa que não vimos antes. O que faz sentido se você pensar sobre isso, porque só confirmamos 3 objetos interestelares até agora. Tamanho de amostra de 3. Oumuamua era estranho. 2i Borisov era normal. 3i Atlas é estranho novamente. 2 de 3 mostram comportamento anômalo. Não são dados suficientes para tirar conclusões sobre o que é típico para visitantes interestelares. Talvez essa estrutura de cone seja completamente normal para cometas que se formam em outros sistemas estelares. Talvez a química ou física que a cria seja comum lá fora e rara aqui. Mas sem dados espectroscópicos mostrando exatamente que gases estão presentes naquele cone, sem análise de composição, confirmando que moléculas estão sendo ejetadas, estamos apenas adivinhando. E esses dados ou não existem ainda, ou não foram tornados públicos. Ray está documentando mudanças que não se encaixam em nossos modelos. E astrônomos profissionais não têm uma explicação abrangente ainda. Eles têm hipóteses sobre composições de gelo exóticas, ambientes de formação diferentes, estruturas moleculares incomuns. Mas confirmação espectroscópica real, esses dados ou não, existem ainda ou não foram publicados. Enquanto isso, o objeto está desvanecendo. As últimas imagens de Ray mostram que está definitivamente mais fraco do que estava uma semana atrás. Ainda visível mostrando estrutura, mas a relação sinal-ruído está piorando. Cada dia fica mais longe do Sol, mais longe da Terra, mais difícil de observar. A janela está fechando em tempo real. E para onde está indo? Direto em direção a Júpiter. Não de um jeito talvez vá interagir. De um jeito, isso definitivamente vai passar pela influência gravitacional de Júpiter. A trajetória é clara. A velocidade é insana.
E em algum momento, no futuro próximo, o 3I Atlas vai raspar a gravidade de Júpiter. Agora, está se movendo rápido demais para ser capturado. A gravidade de Júpiter não vai desacelerá-lo o suficiente para prendê-lo em órbita. Isso é um sobrevoo, não um evento de captura. Mas sobrevoos ainda fazem coisas. Eles perturbam trajetórias. Eles podem estressar estruturas. Eles podem até desencadear novas explosões se o gradiente gravitacional for forte o suficiente para rachar camadas de superfície. Ray está planejando continuar fotografando conforme se aproxima de Júpiter. Se algo mudar, se nova atividade começar, se a estrutura se transformar quando entrar na influência de Júpiter, ele vai capturar, assumindo que ainda esteja brilhante o suficiente para fotografar até então. Aqui está o que está em jogo. Um amador independente com equipamento realmente bom e dedicação obsessiva está produzindo dados que instituições não estão obtendo. Não porque seu telescópio é melhor que os deles, não é, mas porque ele pode observar toda noite clara, sem esperar por aprovações de comitês ou lutar por tempo de telescópio. Ele vê algo interessante, ele fotografa imediatamente. Ele nota uma mudança, ele acompanha na noite seguinte. É assim que a ciência costumava funcionar antes de se tornar institucionalizada. A imagem em série temporal de Ray está capturando algo sem precedentes. Toda noite clara, ele está documentando não apenas onde o objeto está, mas como ele parece, como sua estrutura evolui, como sua cor muda. Isso é o tipo de monitoramento que observatórios profissionais deveriam estar fazendo com campanhas dedicadas. Mas não estão. Estão em seus cronogramas normais, linhas de tempo, orientadas por propostas, esperando por alocação de telescópio. Enquanto isso, Ray está lá fora à meia-noite, capturando mudanças que estão acontecendo agora mesmo. O 3I Atlas está nos mostrando que visitantes interestelares não seguem as mesmas regras que objetos do Sistema Solar. A transformação geométrica em 3 dias. A variabilidade de cor ligada a buracos coronais solares. A estrutura rotacionando na coma interna. O cone em V sem precedentes, confirmado por múltiplas plataformas. Cada uma dessas anomalias sozinha seria notável. Juntas, elas pintam um quadro de objeto que desafia classificação simples. A janela para aprender mais está fechando dia por dia, quadro por quadro, conforme o 3I Atlas desaparece no fundo cósmico em direção a Júpiter. E a única documentação abrangente vem de um observador independente, trabalhando fora das estruturas institucionais. Isso deveria nos fazer questionar como estamos abordando objetos interestelares como categoria. Se esta revelação sobre Ray, capturando o 3I Atlas, mudando em tempo real, com transformação geométrica em 3 dias, variabilidade de cor, nunca documentada, estrutura, rotacionando na coma interna, e cone em V, confirmado por múltiplas plataformas independentes, incluindo orbitadores de Marte, mudou sua perspectiva sobre o que visitantes interestelares podem fazer. Não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando o 3I Atlas em tempo real, e você não vai querer perder o que acontece quando ele encontrar Júpiter nas próximas semanas. Deixe um comentário com sua teoria. O cone é um jato dominante único ou 2 jatos opostos, vistos em perspectiva? E compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que pense que cometas interestelares são apenas rochas geladas normais. Depois disso, elas nunca mais vão pensar assim.